Em comemoração aos 10 anos da Faculdade de Matemática no ano de 2019, foi realizada a primeira edição do Congresso Amazônida Marajoara de Matemática, que ocorreu nos dias 6, 7 e 8 de novembro, com uma programação extensa, na qual teve mesa redonda, palestras, apresentações de trabalhos e minicursos, com a participação de professores renomados, mestres e doutores da UFPA e convidados de outras instituições, como a Unifap, assim como a participação dos alunos da matemática e de outros cursos. O evento iniciou com a cerimônia de abertura. Bom dia a todos os presentes. Em nome da Faculdade de Matemática do Campus Universitário do Marajó Breves, da Universidade Federal do Pará, iniciamos neste momento a cerimônia da abertura do primeiro Congresso Amazônida Marajoara de Matemática, que tem como objetivo promover um espaço de discussão e reflexão a respeito da produção do conhecimento científico no campo da educação matemática, além de comemorar o aniversário de 10 anos de criação da Faculdade de Matemática no campus. E teve a participação do professor doutor Ronaldo de Oliveira, professor doutor Alan Gonçalves, professor doutor Robson Santos, professor doutor Arthur Machado, a discente Bruna Barros e a professora doutora Janiele Melo. Preferencialmente de pé, para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Logo após, tivemos a mesa redonda com o tema Trajetória Histórica da FAMAT, Breves, com a apresentação do professor doutor Alan Gonçalves, diretor da FAMAT. Manifestação desse evento, foi fomentar a ação dos professores diante do espaço educativo e importante o diálogo com historiografias socioculturais da Amazônia e da Amazônia Marajoara. E também o professor mestre Jorge Cunha, representando os ex-alunos. Como o professor Alan Lacerda frisou, a história do curso de matemática no município de Breves, a primeira turma ofertada pela Universidade Federal do Pará, ela foi ofertada no ano de 1993. Tá? Na época, os professores vinham todos de Belém. Estávamos passando por um momento, na época, um pouco difícil em Breves, que a energia não era do linhão. E ocorreu também a palestra de abertura com o professor doutor Arthur Gonçalves, com o tema O papel do professor em meio a experiências com práticas investigativas no ensino da matemática. Você tem uma determinada situação e vocês vão ver lá na frente, vocês vão ver que a gente passa por esse processo, quer dizer, eu tenho uma problemática e eu tenho que pensar sobre como é que eu posso resolver aquilo, e aí eu começo a dizer, olha, eu posso pegar isso, posso fazer desse jeito, né? E você vai entrando ali. No período da tarde, foram feitas as apresentações de trabalhos com vários temas relacionados à matemática, tecnologias e práticas pedagógicas, e também minicursos com temas importantes. Estamos aqui comemorando o primeiro Congresso Amazônica Marajoara de Matemática, que é alusivo, inclusive, aos 10 anos da faculdade, e a faculdade congrega e se constitui numa troca de experiências. Tem questões de infraestrutura, Em termos de infraestrutura já avançamos bastante. Anteriormente nem tínhamos ainda espaços de laboratório, e hoje já é uma realidade, a concretização
do Laboratório de Educação e Matemática, né? Isso é um ganho para a faculdade, né? Evidentemente deve ser ampliado ainda, né? E adquirido novos materiais, mas atualmente constamos com jogos, atividades, até para subsidiar as disciplinas de laboratórios de ensino, né? As dificuldades, evidentemente, né, que surgem, está no egresso, né? As dificuldades em que ele tem, né, em se ambientar, né? Saindo do ensino, da educação, do ensino médio, né? E o primeiro contato ainda, né, pode se dar ainda não de forma, né, ainda que possam garantir ainda a permanência desse aluno, né? As dificuldades aí sentidas, né, estão mais relacionadas às disciplinas. Mas já pensando nisso, né, a gente também, enquanto corpo docente, a organização da universidade, já pensando nessas demandas que os próprios alunos nos chegam até nós, né, a gente já está até repensando e congregou, evidentemente, no novo projeto pedagógico do curso. A gente tem atenuado essas dificuldades com uma novas grades de disciplina, né, novas distribuições de disciplinas para atenuar essas dificuldades sentidas, né, pelos alunos reportados. A gente pode citar porque inicialmente nós não tínhamos aqui o curso de matemática, né? Já tinham tido anteriormente 2 turmas de matemática, uma que eu fiz, né, e a outra foi um curso pago pelo município. E então a comunidade, principalmente de Breves aqui do entorno, não tinham, eles não tinham a oportunidade, não tinham, né, a chance de estudar matemática no município de Breves. Então, com a faculdade de matemática, esse curso passou a ser ofertado anualmente, né? Desde 2009 foi ofertado. O único ano que nós não ofertamos foi no ano de 2015, por conta que em 2014 nós ofertamos 2 turmas e também nós somos apenas 8 professores do campus, né? Mas assim, a gente tem procurado durante todo esse período ofertar turma tanto intervalar quanto regular, né? E então, com a implementação da Faculdade de Matemática no campus de Breves, os alunos, não só de Breves, mas aqui da região, eles passaram a ter essa oportunidade de cursar matemática em Breves. A maior conquista, né, da minha perspectiva é a mentalidade, né, dos nossos alunos, né? A maneira de pensar a matemática diferente, né? Nós trouxemos uma maneira de produzir matemática com as metodologias e com o tempo a gente começou a perceber os alunos envolvidos com isso. Os alunos se interessam pela pesquisa e se interessam pelas diversas áreas. No meu caso eu trabalho com a modelagem matemática, outro professor, Robson, trabalha com as tecnologias, outros trabalham com a linguagem matemática. A gente percebeu que mudou a mentalidade dos alunos, como ver matemática, como trabalhar matemática e como atuar nas salas de aula. Então eu acredito que a maior conquista foi a mudança de mentalidade. Dentro da história dos 10 anos de FAMAT, né, de Faculdade de Matemática, eu fui a primeira mulher que compunha o grupo de professores. Isso, para mim, já é um motivo de orgulho, mas também a gente vê a questão da resistência em relação ao nome de muitas mulheres dentro da matemática, porque o papel da mulher dentro da sociedade ainda é vista, né, de uma forma que rola alguns preconceitos, que a gente ainda não consegue estar aberto o suficiente para alguns debates, algumas pessoas começam a interpretar coisas diferenciadas. Então, ocupar esse espaço e discutir com as meninas essa importância da questão da mulher dentro desse ambiente das ciências exatas, não necessariamente da matemática, mas das ciências exatas, é de fundamental importância. E eu espero que ao longo desses meus 11 meses exatos que eu fiquei aqui em Breves, eu tenho inspirado algumas das meninas a seguir esse caminho e não desistir com tanta facilidade, porque a gente encontra algumas barreiras dentro da educação matemática, dentro das ciências exatas e da natureza. Barreiras estas que às vezes te fazem pensar,
por que eu estou aqui, né? Até onde eu vou, até onde eu posso ir. E aí, pensando em tudo isso, eu acho que eu tentei fazer o meu trabalho dentro da melhor maneira que eu pude, que eu achei que dava para fazer. E quando eu cheguei em Breves, o desafio era esse, era me inserir dentro da educação superior, e eu vim com olhar. Hoje eu retorno a Breves com outro olhar talvez mais humanizado e mais sensível a outras práticas, a outras questões. Todos os professores têm compromisso em ministrar as suas aulas da melhor forma possível. Poderia melhorar na faculdade essa questão que nós estamos tentando fazer, montar especialização, futuramente montar um mestrado, mas para isso não depende somente de nós, porque tem que ter um quadro de profissional adequado. Por exemplo, para ver um mestrado, tem que ter um número mínimo de professores doutores, e nós ainda não temos, entendeu? Então o pessoal precisa continuar se qualificando para que no futuro, então nesse âmbito da pós-graduação, porque tipo assim, os alunos terminam a graduação, mas aí se precisar fazer uma pós-graduação, tem que ir para Belém. E se a gente conseguir montar aqui, a gente vai contribuir para que essa região não forme apenas graduados, mas forme mestres, que poderão contribuir com o ensino da matemática ou pesquisas na própria matemática. Então, o corpo docente de matemática é um corpo muito diversificado ali. Então, nós temos professores com formação em educação matemática, com professores com formação em tecnologia, outros professores com formação em ciência. Então, quando isso se junta, numa faculdade, por exemplo, de licenciatura, então o aluno não sai apenas formado com uma questão só apenas no processo de ensino e aprendizagem, mas ele sai uma construção de conhecimento baseado em tecnologia, ciência, enfim, eu acho que isso contribui para que uma formação do aluno no curso de matemática e licenciatura. O segundo dia do evento iniciou-se com a mesa redonda abordando a temática interculturalidade para o ensino de matemática. De itens que vão definir uma certa lei para uma sociedade. Só que na mesa nós podemos perceber que temos culturas diferentes. E quando nós estamos aqui na mesa, trabalhando no conhecimento, nós estamos tendo uma interculturalidade. Então, a interculturalidade é essa relação entre culturas. Não estamos falando aqui de... Dando continuidade ao evento, à tarde ocorreu a palestra intitulada O Ensino de Matemática por Atividades, Motivos, Recomendações e Como Funciona, do professor doutor Adriano Rocha. Ela tem uma diferença, por quê? Porque o professor está ali, ele é participativo, só que ela não é auto-orientada, está ali, essa aqui ela já é auto-orientada. O preenchimento da atividade em si é uma coisa bem simples, é tanto que eu não falei, mas pega as coisas mais simples possível. A essência está em ele perceber o invariante. O que uma faculdade traz, então um campus traz para o município na questão de formação de profissionais. Muitos não atuam aqui, não vão atuar aqui, mas vão atuar em outros municípios da região do Marajó que não são contempladas com o campus. Então, eu acho que é uma coisa muito, um investimento realmente na educação, principalmente se o município atuasse mais, ajudasse mais também. Porque, querendo ou não, é uma coisa que vai trazer benefícios para o município, para os municípios aqui da região. Quando a gente entra na faculdade, a gente se depara com uma outra realidade, que o nosso ensino médio ele não compensa as necessidades que o nosso curso vai oferecer. Cada professor ele tem uma metodologia, muitas vezes nós nos adaptamos mais a umas do que às outras, mas todos eles se dedicam e se esforçam bastante para que todos os alunos eles possam aprender.
Eu não posso dizer que todos eles têm uma maneira 100% eficiente, né? Mas muitos deles se esforçam ao máximo. Então, a metodologia que cada professor usa, a didática que eles usam, de uma maneira diferente, ela é interessante, porque de várias formas eles conseguem fazer com que os alunos tenham atenção no que está sendo trabalhado, e assim os alunos eles conseguem ter uma eficiência maior no domínio do assunto. Matemática é uma situação que tu vai utilizar bastante o caderno, né? A questão de apostila é só para te saber, e isso é uma coisa que tu pode pegar em qualquer site, internet e tal, pesquisar sobre o assunto, só que o que vai valer mesmo é o que tu vai resolver, que vai contribuir para o aprendizado, né? No último dia, no período da manhã, a mesa redonda foi composta pela professora doutora Cleide Carvalho e professora doutora Eliane Miranda. Isso diz muito da forma como esse currículo ele foi elaborado. Então, para Jamil Coury, ele vai dizer que a educação tem como finalidade a formação escolar para os múltiplos aspectos da vida social. Não é só para o trabalho. Então, você, por meio do processo de escolarização, que é quando você tem acesso à escola. No período da tarde, foram feitas as apresentações de trabalhos com vários temas. E a última palestra do evento, apresentada pela professora doutora Janiele Melo, da Unifap, com o assunto: o ensino das ciências da natureza e as práticas inter- e transculturais. Chefe quando a gente vai para o campo educacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos da interculturalidade, ou seja, é um conjunto de propostas de convivência democrática entre diferentes culturas, buscando a integração entre elas sem anular sua diversidade, ao contrário, fomentando o potencial criativo e vital resultante das relações entre diferentes agentes e seus respectivos contextos. Então, interculturalidade é a relação entre diversas culturas, ou, pelo menos, entre mais de uma cultura. Se pensarmos numa sala de aula, nós temos indivíduos de diferentes culturas. Não quer dizer cultura aqui no termo de classificação, por exemplo, de povos tradicionais.